Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. E nós vamos ler do versículo 14 até o versículo 21. João, Evangelho, capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 21. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem derramado sobre nós, apesar de nós. E nós clamamos a Ti nessa noite que o Senhor venha falar de modo vivo e claro ao nosso coração, que ouvidos e olhos espirituais sejam abertos, de modo que nenhum de nós saia daqui como entrou. E que ao abrir da minha boca, Senhor, nessa noite, o Senhor estenda as mãos para salvar, para curar, para transformar vidas e fazer maravilhas em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, desde o domingo passado, nós estamos trazendo à igreja uma palavra que remete à salvação. O Senhor tem colocado a palavra de domingo, a palavra de hoje, de um modo muito vivo no meu coração. E eu gostaria de compartilhar esse texto de João. Eu acho que vocês já leram esse texto inúmeras vezes, há muitos crentes aqui hoje. E eu creio que muitos de vocês já leram esse texto muitas vezes, mas que hoje, de um modo especial, que você pudesse estar pedindo ao Senhor que Ele ministrasse essa palavra ao seu coração, que Ele abrisse olhos e ouvidos espirituais, que você pudesse dizer: Jesus, eu não quero sair daqui da mesma maneira, eu quero que o Senhor fale ao meu coração de um modo vivo, e que o Senhor me faça enxergar Jesus de um modo especial hoje, em nome de Jesus. Amém? Amém. A primeira coisa que eu queria dizer à igreja hoje era: olhe para Cristo, creia nele e seja salvo. Amém? E quando nós falamos de salvação, a palavra salvação, ela tem uma abrangência muito grande de significado. E muitas vezes as pessoas acham que salvação é apenas uma apólice de seguro contra o fogo do inferno. Não. A salvação é algo muito maior que o Senhor tem para nós. É aquela eterna reconciliação com Deus, porque salvação, diferentemente do que muitos imaginam, não se perde.
salvação, aqueles que foram salvos, aqueles que são encontrados, alcançados pela misericórdia de Deus, eles não passarão pela morte eterna, não experimentarão a segunda morte, e são reconciliados com Deus e passarão a fazer parte da família de Deus. Nós ouvimos os cânticos, 2 cânticos falavam em olhar, dizendo que o Senhor olha para nós e os olhos do Senhor revelam muitas coisas para nós. Mas os nossos olhos também precisam ser abertos, os nossos olhos também precisam ser desvendados, para que nós possamos compreender as maravilhas da lei do Senhor. E o salmista no Salmo 119, ele diz: desvenda meus olhos, para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Enquanto servos de Deus, nós precisamos parar e focar no Cristo. O nosso olhar precisa estar focado no Cristo. Do contrário, nós enlouquecemos. São tantas as demandas, são tantas as coisas que vêm nos abater, mas eu quero dizer a você, eu quero desafiar a igreja a focar no Cristo, a olhar para o Cristo, aquele Cristo levantado na cruz do Calvário, aquele Cristo vivo, ressurreto, que não ficou preso na cruz, mas está vivo, ressurreto, intercede por nós à destra de Deus. Amém? E eu queria parar um pouco para situá-los nesse contexto que nós acabamos de ler. Todo o capítulo 3 do Evangelho de João trata de um encontro muito especial, o encontro que Jesus teve com um certo fariseu, mestre da lei, chamado Nicodemos. Esse homem foi ter com Jesus porque já tinha notícias dos grandes feitos do Senhor, e eles ali têm um diálogo muito interessante. E nesse encontro Jesus ministra aquele homem sobre o grande plano de Deus para a humanidade morta em seus delitos e pecados. Jesus faz então uma grande revelação a Nicodemos, que o deixou impactado com as palavras do Senhor. O Senhor diz a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos fica extasiado com aquilo, ele não consegue compreender com os olhos humanos como é que aquilo é possível, como é que alguém pode voltar para o ventre materno e nascer de outra vez. E Jesus acaba dizendo a ele que não está falando sobre isso, ele está falando de um outro nascimento. E Jesus, como mestre por excelência, ele deseja que seu ensino seja compreendido, mas para isso ele usa várias figuras durante o diálogo com Nicodemos. Ele usa a figura do nascimento, do vento que sopra onde quer, da serpente na haste, que era uma figura trazida do passado, e finalmente as figuras de trevas e luz. E eu gostaria de me deter nessa noite nas 2 últimas figuras que ilustram o plano de salvação usadas aqui pelo Senhor: a serpente na haste e luz e trevas. Nicodemos era um mestre da lei, profundo conhecedor da palavra escrita, fazia parte do povo da aliança, era um filho de Abraão, mas ainda lhe faltava o principal: olhar e crer em Jesus e enxergar Jesus como o Messias prometido para Israel. Jesus, a palavra viva que procede da boca de Deus. Esse olhar e crer, ele possibilitaria um acontecimento sobrenatural que seria o novo nascimento. Assim como nos dias de Nicodemos, acontece hoje. Muitos têm sido religiosos por toda a vida, mas ainda não reconheceram o Senhor Jesus, que foi levantado sobre a terra como o único e suficiente Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, e luz do mundo. Há duas facções. Há aqueles que não
ainda não experimentaram Jesus, ainda não enxergaram o Cristo e, consequentemente, ainda não foram alcançados por essa misericórdia. E há aqueles que estão dentro das igrejas, 500 anos de evangelho, e aprenderam a ser apenas religiosos. Religiosos cheios de regrinhas. E o Senhor nessa noite deseja que o seu coração, os seus olhos espirituais, eles sejam desvendados. Amém. Que você pare de ser um religioso, pare de ser uma religiosa de carteirinha, e você passe a experimentar um relacionamento vivo com esse Cristo vivo, que transforma vidas e que não se enquadra dentro das nossas fórmulas humanas. Amém? Amém. Então, assim como Israel lá atrás, no passado, olhou para a serpente de bronze levantada em uma haste e foi livrado da morte física, que hoje nós possamos olhar para Jesus Cristo no alto do Calvário, crer nele e recebê-lo como Senhor e Salvador. Porque muitos o receberam como Senhor, mas não tem como... receberam como Salvador, mas não tem como Senhor. E Jesus precisa reinar soberanamente no centro absoluto da nossa vida. Amém. Quando nós resolvemos colocar pessoas, coisas, isso, aquilo, no lugar de Jesus, isso é idolatria. Amém? Amém. E quando eu digo pessoas, eu digo de uma maneira geral: pai, mãe, irmão, irmã, filho, esposo, esposa. Tire seus ídolos do altar hoje, em nome de Jesus. Quebre os altares nos quais você tem entronizado outros deuses. Entronize Jesus e você vai ver a glória de Deus descer na sua vida. Você vai ver a solução descer para o seu problema, para a sua casa, para o seu relacionamento, para a sua vida financeira, para tantas coisas que tem aprisionado a sua vida e impedido a glória de Deus de descer. Eu queria compartilhar uma pequena historieta que eu li recentemente. Eu gosto de ler a biografia dos homens de Deus do passado. E conta-se que no dia 6 de janeiro de 1850, um jovem, ele ia de uma cidade para outra e não conseguiu chegar nessa cidade porque foi impedido por uma grande nevasca, por uma grande tempestade de neve. E ele acabou buscando abrigo numa pequena capela metodista, daquelas do passado. E as pessoas não podiam sair da capela porque a nevasca lá fora estava violenta demais, não tinha como as pessoas saírem. Ali elas estavam abrigadas, havia um aquecedor, e as poucas pessoas que estavam ali estavam exatamente por causa daquela nevasca. E esse jovem, ao encontrar abrigo naquela pequena capela, ele encontrou, pregando naquela capela, um irmãozinho leigo, despreparado teologicamente, que substituiu o pastor naquela noite, que também não conseguiu chegar por causa da nevasca. Então o texto que aquele irmãozinho pregava era Isaías 45, 22, que diz o seguinte: olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. O texto era esse, um texto simples. E aquele rapaz entrou na capela, fazia meses que estava infeliz e seu coração pesaroso por causa dos seus pecados. E apesar de ter crescido numa igreja, num lar cristão, pai e avô, pastores, ele não tinha certeza de salvação. E aqui logo nós aprendemos duas lições: que Deus usa quem quer. Não é o preparo teológico, não é a capacidade de oratória que vai fazer com que alguém se converta. Segundo lugar, Deus não tem netos, só tem filhos. Amém? A experiência de salvação é uma experiência pessoal.
Então, queridos, aquele pregador improvisado não tinha muito o que dizer, de modo que continuou gritando o texto à maneira dos metodistas primitivos, que repetiam textos da palavra inúmeras vezes para que os ouvintes ouvissem. E aquele pregador dizia: não é preciso fazer uma faculdade para saber olhar. Qualquer um pode olhar, um homem pode olhar, uma criança pode olhar, uma mulher pode olhar. Foi então que viu o jovem visitante e disse: meu jovem, você parece estar numa condição miserável. Olhe para Jesus Cristo. E aquele jovem, pela fé, olhou para Jesus naquela noite. E apesar de todos os sermões ouvidos, vida fora, foi ali naquela pequena capela metodista, com um versículo da palavra repetido, que os olhos espirituais daquele moço foram abertos. E esse moço era o grande pregador batista, chamado Charles Spurgeon, chamado de príncipe dos pregadores, que foi uma das grandes figuras usadas por Deus para alcançar multidões no passado. Amém. Então, queridos, olhem para Jesus. Amém. O povo de Deus precisa aprender a depender de Deus, a depender do Cristo, tanto para a salvação quanto para a vitória. Jesus traz duas ilustrações no texto lido que ajudam a compreender o seu ensino sobre salvação. Primeira ilustração usada por Jesus aqui é acerca da serpente na haste. Quando Nicodemos contestou a asseveração de Jesus sobre o homem ter que nascer de novo, o Senhor lhe disse: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Versículo 10. E no versículo 12 o Senhor completa dizendo: se tratando das coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Então o Senhor chama a atenção de Nicodemos para um acontecimento do passado que apontava para a salvação por meio de Jesus Cristo. Um texto que certamente ele, como um bom fariseu, um bom mestre da lei, conhecia, que era o texto de Números 21, de 4 a 9. É uma história de pecado, pois o povo havia se rebelado contra Deus, e por isso ele enviara as serpentes abrasadoras que picavam o povo, causando a morte de muitos. Mas essa também é uma história de graça, quando Moisés, orientado por Deus, intercedeu pelo povo e Deus proveu a solução. O Senhor mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e levantá-la numa haste para que todo o Israel, todo o arraial de Deus reunido ali, ao olhar para ela, o arraial todo pudesse vê-la, e ao olhar para ela, aquele que olhasse seria curado e seria salvo da morte. Amém. Aquela serpente, ela tipificava aquilo que aconteceria no futuro, quando Jesus seria levantado no madeiro. Tudo serve como recurso de Deus, recurso didático de Deus, para trazer instrução ao seu povo. Então, queridos, da mesma maneira que Israel era lento para aprender no passado, nós somos hoje. Porque Deus está nos instruindo em todo o tempo. Amém. Usando até mulas, usando até jumentos e jumentas para falar conosco, para despertar a nossa atenção. E muitas vezes nós não estamos prestando atenção, porque nós tiramos, à semelhança de Pedro, nós tiramos o olhar do Cristo e começamos a afundar nas nossas incredulidades. Então, eu queria chamar a sua atenção e pedir que você continuasse aí orando, pedindo que o Espírito de Deus continuasse falando ao seu coração. Jesus foi levantado em nosso lugar para nos livrar da penalidade do pecado, que é a morte eterna, eterna separação de Deus. E assim como Israel ferido só precisava olhar pela fé pela serpente no alto daquela haste, que seria curado, nós também hoje
Só precisamos olhar pela fé para Jesus no alto do Calvário, crer nele, ser salvo por ele. E eu repito, salvação abrange todas as coisas, inclusive as nossas vitórias. As nossas vitórias mais retumbantes sobre as hostes do mal, sobre tudo aquilo que tem sido tramado no inferno contra nós. O mundo sofre com o veneno do pecado, e o salário do pecado é a morte. Deus não enviou seu Filho para morrer somente por Israel, mas para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, coração do Evangelho, centro da vontade de Deus para o homem. A serpente dos dias de Moisés deu vida física aos israelitas que pereciam, mas Jesus dá vida eterna a todos os que nele creem. E o versículo 18 fecha a explicação de Jesus a Nicodemos. O Senhor diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aí vem a segunda ilustração. A gente está estudando doutrina hoje. A segunda ilustração que Jesus traz para o mestre Nicodemos. Nós encontramos nos versículos 19 a 21. É o contraste entre luz e trevas. É uma das ilustrações mais relevantes do Evangelho de João. Porque os pecadores não se aproximam de Cristo, a luz da vida? Porque amam mais as trevas. Amém? Amém. Uma vez eu fiz uma ilustração aqui na igreja. Eu pedi que apagassem todas as luzes da igreja, deixasse só a luz do púlpito acesa, e o irmão vinha lendo esse texto acerca de luz e trevas, até que chegou aqui onde tinha luz, e ele conseguiu ver a totalidade daquele texto que ele estava lendo. A partir do momento que ele saiu dali, as luzes apagadas, ele não conseguia ver aquela escritura, mas quando ele chegou aqui, tinha luz e ele conseguiu enxergar. E nós precisamos disso. Amém. A igreja precisa ser sacudida, a igreja dos nossos dias precisa ser balançada, precisa voltar ao primeiro amor, precisa se encher da presença do Espírito Santo, buscar essa presença viva, para que nós não pereçamos como aqueles que estão lá fora, estão vivendo, jazendo nas trevas. Nós não estamos nas trevas. Nós temos o Cristo vivo conosco, nós temos aquele que é a luz do mundo, está conosco. Nós fomos levantados para ser o povo mais feliz da terra, o povo mais abençoado da terra. Amém. Então tomemos posse dessa vitória, tomemos posse. Eu não estou falando de evangelho de prosperidade, eu estou falando de interioridade, eu estou falando daquelas coisas mais profundas do nosso coração, que o Senhor possa com toda liberdade vasculhar o nosso coração e trazer os consertos que nós precisamos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Então, queridos, desejam prosseguir com seus atos aqueles que jazem nas trevas e não querem ser descobertos. Essa situação os impede de se achegarem à luz, pois quanto mais se aproximam da luz, mais os seus pecados são evidenciados. A luz é reveladora. Por isso que quando alguém na igreja está em pecado, a primeira coisa que faz é se afastar da comunhão dos santos. Outro dia uma irmã disse a mim: olha, pastora, eu não vou para a igreja, eu não quero mais participar da igreja. Eu disse: o que está acontecendo? Não, eu não estou me sentindo bem na igreja. Muito bem. Passaram-se os dias, a luz é reveladora, tudo é trazido às claras, nada para o Senhor fica encoberto debaixo do sol. Dias depois, nós descobrimos que aquela irmã estava tendo um caso com um homem casado,
e esse caso a coisa ia se prolongando, e ela não conseguia se desvencilhar daquela situação, e a primeira coisa foi se afastar da comunhão. Então, se você está vivendo um momento assim, e o nosso adversário tem feito tudo para afastar você da comunhão, está na hora de dizer basta, Satanás, eu vou voltar para a comunhão, eu vou voltar para a comunhão dos santos, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, o pecado faz separação entre o homem e Deus. O que impede as pessoas de olhar para Cristo e crer nele é a cegueira moral e espiritual que as levam a continuar amando mais as trevas do que a luz. E, na verdade, odiando a luz. Contudo, essas coisas, elas se discernem espiritualmente. Eu não tenho nenhuma pretensão de chegar aqui e fazer com que minhas palavras sejam compreendidas, porque eu não tenho esse poder. Mas eu sei que à medida que o Espírito ministra ao seu coração, que você sai, você lê novamente esse texto, leia uma, leia duas, faça como o pregadorzinho da igreja metodista, leia 100 vezes se for preciso, até que essa palavra seja plasmada no seu coração, no nome de Jesus. Eu tinha uma aluna, essa moça tinha tantos problemas com o marido, quando foi um dia eu digo, vem cá. Peguei um texto da palavra, nem me lembro mais. Outro dia ela veio me visitar aqui e disse assim, olha, eu ainda tenho as anotações daquela leitura que você me mandou fazer. Eu mandei ela ler 100 vezes o texto. E ela disse 100 vezes, eu digo 100 vezes. Eu quero que você leia 100, quero que você leia alto para você ouvir a sua voz. E ela disse, olha, eu não aguento mais ler esse texto. Eu não quero saber, eu quero que você leia. Até que a palavra gere vida no seu coração. E aquela moça teve o relacionamento dela conjugal consertado para a glória de Deus. E a palavra foi que fez a obra e não eu. O que o Senhor está ministrando hoje ao nosso coração? Em primeiro lugar, religião não salva, denominação não salva, igreja não salva. No céu só entra lavado e remido pelo sangue de Jesus. Era isso que o Senhor estava tentando dizer a Nicodemos, e o Espírito Santo quer ministrar a nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Segundo lugar, para que sejamos lavados por esse sangue remidor, precisamos olhar pela fé para o Cristo do alto do Calvário e crer nele, recebendo como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor. Que Ele assuma o controle, o senhorio da sua vida, da minha vida, em todas as áreas. Tarefa de casa, quebra os altares. Onde tiver um altar na sua vida, você vai quebrá-lo em nome de Jesus, na força do Espírito Santo. Tá certo? Tem muitos ídolos entronizados, ídolos humanos entronizados nos nossos corações. Para com isso, em nome de Jesus. A igreja não vê, o pastor não vê, mas o Senhor é aquele que sonda mentes e corações e sabe exatamente quem você tem entronizado na sua vida. Em terceiro e último lugar, quando fazemos isso, nascemos de novo, nos tornamos novas criaturas, e nossa história terá um novo desfecho, passamos da morte para a vida. Amém? Cristo precisa ser levantado bem no alto da nossa vida, em nome de Jesus. Um dos nomes de Jesus é Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira. E bandeira foi feita para ser hasteada, colocada no alto do mastro, para que as pessoas ao passarem, olhem para você e digam assim, ali é um santo homem de Deus, ali é uma santa mulher de Deus. Amém? Amém. Que Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Vamos orar uns pelos outros.